Bom dia novamente. Vamos orar nesse domingo glorioso, né, Ana? Vamos agradecer a Ele, porque Deus é bom para nós. Às vezes a gente não entende a bondade de Deus. Ele é bom o tempo todo. Nessa manhã é muito importante você entender que Deus não está aqui para te julgar. Deus já julgou alguém no seu lugar, que é Cristo. Deus quer te ajudar a sair de qualquer área de fraqueza e você avançar para o lugar aonde Ele está. Por que eu posso confiar em Deus? Porque Deus é imutável, Ele não muda de lugar. Deus sempre será o mesmo. Então quem muda? Nós mudamos. Deus está ali, eu tenho que dar passos em direção a Ele. E quais são esses passos? Passos de fé, passos de obediência à palavra. Todas as vezes que você obedece à palavra de Deus, isso é bênção para você. Quando você perdoa, é bênção para você. Quando você anda mais uma milha com a pessoa mais, que você pode considerar mais horrível da terra, isso é bênção para você. Quando você entende que a palavra de Deus é segurança na sua jornada nessa terra, as coisas começam a mudar. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito que nós temos que começar a enxergar a eternidade diante de nós. Você não pode simplesmente se limitar a esse tempo da Terra, porque o tempo da Terra é o menor tempo que você irá viver. Compara 120 anos, que foi aquilo que Deus limitou para o homem, depois da queda dele, 120 anos perto da eternidade é nada. 120 anos é um pingo no oceano. Só que nós, infelizmente, vivemos a nossa jornada aqui na Terra só olhando para os dias atuais. Como se você nunca fosse morrer. Como se você nunca fosse... Como se a vida não continuasse. Então vamos ler algumas coisas na palavra onde Deus mostra para nós que a nossa vida é muito passageira, que nós precisamos aprender a construir no eterno e não no temporário. E quando a gente descobre isso precocemente, isso é vitória para nós. Então vamos orar? Não sei o que você está precisando, mas o nosso Pai Celestial é bom. E você pode receber o seu milagre sim nessa manhã. Você pode, não por minha causa, pela presença dEle conosco. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã, tua palavra é a verdade. Nessa manhã eu te agradeço pela tua bondade para conosco. Eu te agradeço pela vida abundante que temos em Cristo. Te agradecemos porque jamais estaremos sozinhos, nunca estaremos só. O Senhor é bom para nós, o Senhor é fiel à tua palavra, à tua verdade. Nessa manhã, Pai, eu não sei aquilo que as pessoas estão enfrentando, aquelas que estão comigo e aquelas que estão pela internet. Eu não sei qual é o combate, eu não sei quais são as mentiras que Satanás está colocando nas emoções delas ou diante dos olhos delas, Pai. Eu não sei qual é o cenário de engano e de mentira, mas nessa manhã, eu te agradeço pelo teu poder vindo e destruindo tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que é maligno. O teu poder está aqui desfazendo tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que é maligno, que não é de ti, Pai. Nós não queremos nada que não seja da tua parte. Tudo aquilo que está roubando, Senhor, a palavra de nós, em nome de Jesus, nós repreendemos nesta manhã. Nessa manhã recebemos milagres, sim. Recebemos cura, sim. Recebemos batismo com o Espírito Santo, sim. Recebemos salvação, sim. Recebemos tudo que vem da tua parte, Pai. Tu és bom, tu és fiel, tu és um Deus maravilhoso. Não existe nada maior do que a tua palavra para nós essa manhã. A tua palavra nos levanta, a tua palavra, Pai, traz vida para nós, a tua palavra é viva, a tua palavra é cortante, a tua palavra nos leva a andar além, Pai, além daquilo que poderíamos imaginar. Não existe nada nessa manhã que seja tão poderosa quanto a tua palavra.
A tua palavra traz cura para nós nessa manhã. A tua palavra traz poder para nós nessa manhã. A tua palavra, Pai, é vida, vida em grande abundância para nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo entendimento dado a cada um de nós nessa manhã. Nós te adoramos, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Comece a dizer para Deus que você o ama. Fecha teus olhos, não liga para mim nessa manhã. É uma grande oportunidade para você receber aquilo que você está buscando. Então, fecha teus olhos, não liga para quem está do teu lado. E começa a dizer para Deus que Ele é tudo para você. Que Ele é a tua força. Que Ele é bom para você. Que Ele é aquele que te sara. Que Ele é o teu provedor. Obrigada, Pai, por essa manhã doce. Te amamos, Santo de Israel, te amamos, te amamos. Tu és tudo para nós, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o príncipe da paz, Tu és a resposta para cada um de nós nessa manhã, Pai. Tu és a nossa única resposta. Tu és tudo para nós nessa manhã. Tu és a nossa vida em grande abundância. Tu és bom, Tu és o todo suficiente, Tu és glorioso, Tu és magnífico. Tu és a nossa vida, Pai. Tu és o nosso provedor nessa manhã. Tu és o nosso provedor nessa manhã. Tu és maravilhoso. Tu és o nosso melhor conselheiro. Tu és o nosso único conselheiro. Tu és tudo para nós. Tu és maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Te adoramos, Tu és o Senhor da paz. Te adoramos, Tu és o Senhor da paz. Tu és o Senhor da paz. Tu és maravilhoso, Tu és o Salvador. Tu és Jesus, o Senhor. Tu és Jesus, Tu és Jesus, o Todo-Poderoso. Tu és aquele que deu a vida por nós. Nessa manhã é o Teu nome que chamamos, Jesus. É o Teu nome que chamamos, Jesus. É o Teu nome acima de qualquer outro nome. Tu és a nossa vida, vida em grande abundância. Não temos medo da morte, ela foi vencida por Cristo. Não temos medo da morte, ela foi vencida por Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã de milagre, manhã de multiplicação, manhã de restituição, manhã onde a Tua palavra, Pai, nos levanta nessa manhã para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Vamos pegar o livro de Tiago nessa manhã. Vamos começar com Tiago. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oh, glória. Tiago, capítulo 2 de Tiago, versículo 13. Tiago fica lá no final da Bíblia. Antes de Pedro, você encontra Tiago. Eu gosto de passear pela Bíblia com vocês, porque assim vocês vão manuseando, vocês vão conhecendo as cartas, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Não existe uma palavra mais poderosa do que a palavra de Deus. Nela você pode confiar, porque não é a palavra de um homem. Deus nunca volta atrás, nunca. Tudo que Ele diz na palavra dEle é a verdade. Passe o tempo que passar, é a verdade. Então, quanto mais rápido nós conhecermos essa verdade, mais rápido somos libertos de todos os enganos e conceitos e valores errados. É muito importante você compreender que Deus tem um plano eterno. Eu quero falar de eternidade nessa manhã porque ficamos muito alheios àquilo que Deus já preparou para nós. É muito importante você entender que um dia esse corpo adâmico vai cair de você. E nós teremos um corpo glorificado para vivermos uma outra realidade que é a eternidade. Tem muitas coisas que talvez você não compreenda hoje. Mas se você passar tempo com Deus, é impossível Ele não te responder. É impossível você não conhecer o coração dEle para você. O tempo que temos na Terra é um tempo suficiente para você conhecer a grandiosidade de Deus.
e você fazer a boa escolha. Nenhum de nós pôde escolher nascer na família que você nasceu. Eu não pude escolher ser família Andrade. Eu amo a minha família, mas eu não escolhi nascer na família Andrade. Mas um dia eu escolhi ser da família de Deus. Esse é o livre-arbítrio que nós temos. Você pode, tem muitos que podem, muitos, aliás, passam por essa terra e vão nascer na família de Adão e vão partir para a eternidade dentro da família de Adão. E ficar na família de Adão, permanecer na família de Adão é morte eterna. Foi por isso que Jesus veio, para nos tirar dessa família, para mostrar para você que existe uma condição para você sair da morte para a vida, que é Cristo. E Deus quer que você ande cada dia mais conhecendo essa verdade, que você pode se tornar filho de Deus, com autoridade de filho de Deus, e ter uma vida abundante aqui na terra. Ter uma vida abundante aqui na terra não é você ser a pessoa mais rica deste mundo, naturalmente falando. É você compreender que em Cristo tudo já foi feito. De nada você terá falta. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Sabendo que Ele cuida de você, Ele cuida de mim. É você olhar, por isso que quando Jesus conta aquela parábola da ansiedade, parábola não, é um ensino, né? Não é uma parábola, é um ensino real. Quando ele fala assim, por que você anda ansioso e preocupado com todas essas coisas? Olha os pássaros. Quem cuida dos pássaros? Eu cuido dos pássaros. Se eu cuido dos pássaros, não vou cuidar de você? Quem nessa manhã acordou preocupadíssimo com os pássaros, com o que eles iriam comer? Eu não acordei preocupadíssima com os pássaros, mas o Criador deles preparou todas as coisas. Você, porventura, vê algum pássaro raquítico por aí? Eu nunca vi nenhuma andorinha raquítica, faminta, caindo por fome por aí. Nunca vi também nenhuma andorinha sem ter o que beber. Imagina quanta ração teria que ter para você alimentar todos os pássaros da terra. Eu acho que ninguém acorda preocupado com isso. Mas Deus, o Criador, é responsável em cuidar delas. Se Ele cuida de pássaros, não vai cuidar de você e de mim? Por que existe tanta miséria no mundo? Não é a culpa de Deus. É o coração endurecido do homem, que não entende a provisão, a vida abundante que nós temos em Cristo. Mas nessa manhã nós vamos ficar bem espertos e vamos ler Tiago, capítulo 4 de Tiago. Falei errado. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Ele estava falando a respeito da vida curta do homem frente à eternidade. Se você ler toda a carta de Tiago, é uma carta maravilhosa, você pode ler uma carta curta, tem 5 capítulos. Você tem que entender que quando você medita numa carta, a imagem daquela carta fica impregnada em você. Isso é meditação, é você ler várias vezes a mesma coisa, a mesma carta. Ler a carta por inteiro. Ninguém recebe uma carta do namorado e lê só a primeira frase. Querida Rita, ou amada Rita. Depois vou para o final. Um grande beijo, com amor. Você quer saber o conteúdo? O que está escrito no meio da carta? O que ele está falando para mim?
Assim também são as cartas da palavra de Deus. Você tem que conhecer o contexto da palavra, para você entender o que é, qual aquela mensagem que vai trazer vida para você em momentos de dificuldade da sua jornada por aqui. Pega o Salmo 39. O salmista está falando a mesma coisa. Salmo 39. Metade da Bíblia você encontra Salmos. Se você abrir a Bíblia na metade, você vai cair bem no livro de Salmos. Salmos 39. Versículo 4. Vou ler do 4 ao 6. O salmista está falando a mesma coisa, que a nossa vida é muito passageira. Que você não pode viver nessa terra pensando só no agora. Você não vai ser professor para sempre. Você não vai ser dona de casa para sempre. Você não estará casado ou casada para sempre. Você não vai morar em Lins para sempre. Você não vai vestir roupas da última moda para sempre. Tudo passa, tudo vai passar. Eu sempre brinco sobre um carro chamado Maverick. Há muitos anos, Maverick era um carro que todo mundo gostaria de ter. Mas hoje eu não quero ter um Maverick. Ele é gastão, as peças, tudo mais difícil para você arrumar. Hoje, Maverick é um presente de grego. É só para quem quer colecionar um carro antigo. Aí não serve para você usar no dia a dia, ele gasta muito combustível. E hoje você quer ter uma vida mais prática. Um carro que gaste menos, que te dê conforto, mas que gaste menos. Então, tem coisas que passam. Pessoas morreriam para ter um carro Maverick. Talvez economizaram anos para comprar um carro chamado Maverick. Então, a mesma coisa, tudo nessa vida passa muito rápido. Olha o Salmo 39, versículo 4. O salmista está dizendo, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Diante da eternidade, está dizendo, o que é a minha vida? Diante da tua vida que é eterna, Pai. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Essa é a realidade. Nós trabalhamos e construímos. E se você parte hoje, como vai ficar todas as coisas? E como é a sua vida para com Deus? Como você gasta o seu tempo aqui na Terra? Qual é a sua agenda diária? Vamos pegar o Salmo 102, um pouquinho para frente. O Salmo 102. O versículo 11. Versículo 11 e versículo 12. Salmo 102, versículo 11 e 12. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Nós vamos passando e a nossa vida, por mais que você queira, o nosso corpo vai envelhecendo. Por mais que eu passe um monte de cremes e faça um monte de exercícios, não tem como eu parar o meu corpo, ele continua envelhecendo. Em cada segundo as nossas células estão envelhecendo. Mas Deus não quer que você fique atento a isso. Deus quer que você olhe para frente, que você olhe para a eternidade,
que você se prepare cada dia para a eternidade. Pega o Salmo 144. Vamos para frente. O versículo 4. Você não tem que ter medo de Deus. Deus não está aqui nessa manhã para te acusar. Deus não é o acusador. A Bíblia diz que o acusador é Satanás. Ele que nos acusa. De dia e de noite. Ele fica tentando que você caia nesse engano. Deu errado, levanta, sacode a poeira e continua. Peça perdão ao teu Pai Celestial. Nós temos o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. Eu quero nessa manhã te encorajar a prestar mais atenção no seu dia a dia. A você reservar um tempo do seu dia, de 24 horas, para você adorar a Deus, para você ler a palavra de Deus, para você passar tempo orando no Espírito Santo. A oração em línguas é de extremo valor para que haja edificação de fé. Como que você edifica a sua fé? Edificando-vos na vossa fé santíssima, está escrito na Bíblia, orando no Espírito Santo. Todas as vezes que você passa tempo orando em línguas, você está se edificando. Por que é importante isso? Porque todos os dias nós temos que fazer escolhas. Uma escolha errada muda completamente todo o curso da sua jornada. Tem escolhas que são mais difíceis para você ter mudança. Se eu escolho ser de tal profissão e depois mudo de ideia, tudo bem, é uma profissão, eu mudo. Estudei 4 anos, tudo mais 4, eu mudei a minha profissão. Aí você casa com o João, e já é outra história. Se você tivesse casado com o José, o curso seria outro, mas você casou, até que a morte me separe de você. Então é uma grande jornada, uma jornada longa. E se você é cristão, você vai ter que, muitas vezes, aprender a exercitar muito o perdão. É diferente quando você faz as escolhas, são muito importantes. É que nem numa briga, se você fala algumas coisas que não deveria ter falado, para pagar aquilo pode demorar anos, porque o outro não vai esquecer. Você vai ter que ficar orando e orando para Deus estar te justificando no coração do outro. É por isso que é muito importante você entender que não deve o sol se pôr sobre a tua ira. Resolve tudo hoje. Limpa teu coração hoje. Faça a boa escolha de perdoar sempre, não importa o que seja. Se Deus perdoa e esquece, não tenta lembrar. E se alguém tenta te lembrar, com certeza não é Deus. Porque Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento. E outra coisa importante é você também aprender a se perdoar. Às vezes as pessoas têm facilidade para perdoar o outro, mas esquece de si mesmo, não se perdoa. O diabo é muito astuto nesse aspecto. Então aprenda a se perdoar também. Fez errado? Tudo bem. Deus é Deus que perdoa pecado. Se Ele é Deus que perdoa, você também tem que aprender a perdoar a si mesmo. E a perdoar também teu semelhante. Olha o versículo 4 do Salmo 144. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Então nós temos um tempo aqui na Terra e temos que aproveitar muito bem o nosso tempo. Pega Miqueias, vai lá para frente, o profeta Miqueias, livro de Miqueias. Vamos para frente. Miqueias, capítulo 6 de Miqueias, versículo 8. Miqueias tem uma história muito linda de amor. Ele namorou quando era jovem, criança ainda,
uma outra jovem e eles se perderam no meio do caminho. E depois de muitos anos, ele saiu do Brasil, andando nas ruas em São Paulo. Pensa, São Paulo é uma cidade enorme. E você encontra com alguém. Encontra com a Ruth, outro nome bíblico. Então é bem interessante. E eles acabaram se separando porque o pai da Ruth era um pastor e Miqueias não era convertido na época, e o pai disse, não, esse não. Mas o Miqueias se converteu depois de muitos anos. Nós temos sempre que aprender a buscar Deus em todas as nossas situações. Porque Deus é um Deus bom que realiza o desejo mais íntimo do nosso coração, de acordo com a palavra dele. Então, deixando a história de Ruth e Miqueias, vamos para Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti. 2 pontos. O que é que Deus pede de você e de mim nessa manhã? Que pratiques a justiça. Andar na nova natureza é praticar a justiça. Ande na justiça que Deus conquistou para você em Cristo. Ande na sua nova natureza. Que pratiques a justiça. Que ames a misericórdia. Seja uma pessoa que tenha misericórdia. E antes, humildemente com teu Deus. Há muito tempo eu ouvi o pastor Dave dando um exemplo do que é misericórdia e do que é a graça de Deus. Ele foi muito didático no exemplo que ele deu. Eu vou dar para vocês também, para vocês nunca mais se esquecerem do que é misericórdia e do que é a graça de Deus. Então ele contou que um homem surpreendeu um ladrão roubando a televisão da casa dele. E quando ele viu o ladrão dentro da casa dele roubando a televisão, imediatamente ele pensou em chamar a polícia. E o ladrão começou a dizer para ele, não, por favor, não faça isso. Eu estou roubando porque eu estou muito necessitado, eu preciso vender, minha família está assim. E começou a falar uma porção de coisas para aquele dono da casa. E o dono da casa disse, tudo bem, não vou chamar a polícia. Ele teve misericórdia daquele homem. Ele não chamou a polícia. Era direito dele, mas ele não fez aquilo. Ele teve misericórdia para com aquele homem. Disse para ele, pode levar a televisão. E a graça de Deus? A graça de Deus vai além dessa misericórdia. A graça de Deus fez o seguinte, aquele homem, além de perdoar o ladrão, ele adotou o ladrão como filho. E aquele ladrão se tornou herdeiro dele, herdeiro de todas as coisas. A graça de Deus fez com que você se tornasse herdeiro de Deus. Você é considerado filho do Deus Altíssimo. Você não é só uma criação dele. Ele fez com que a criação pudesse escolher se tornar família dele. É o livre-arbítrio. Ele não te obriga. Mas o amor dele nos constrange, porque ele nos amou primeiro quando todos nós ainda éramos pecadores. Então vamos para João 8. Vamos para o Evangelho de João. Glória a Jesus. João capítulo 8, versículo 12. Ele fala assim, o que Deus pede de nós? Que você ame a justiça, que você ame a misericórdia, que você ande nessa justiça que Cristo conquistou para você. Que você ande na sua nova natureza. Que você não ande tropeçando nesse mundo. Que você siga a verdadeira luz que é Cristo.
Existe muitos enganos a respeito de Deus por aí. É muito importante que você conheça o coração de Deus. Por que é importante que você conheça o coração de Deus? Para que quando o diabo vir e falar para você que Deus não te ama, que Deus não vai cuidar de você, que Deus está te castigando, que Deus enviou essa doença para você, você vai dizer, não, eu conheço o coração do meu Pai. O meu Pai é bom, meu Pai é misericordioso. Meu Pai nunca faria isso, pelo contrário. O meu Pai enviou o próprio Filho dele por amor a mim, para que eu não me perdesse por toda a eternidade. Pensa, o pouco tempo de vida que nós temos aqui na Terra é para você escolher aonde você quer passar a sua eternidade. Se você quer passar a sua eternidade com Deus ou sem Deus. Se você vai construir a tua morada eterna aqui, num mundo passageiro, ou você vai construir, vai ser um bom construtor e mandar todo o material para a eternidade, construir a sua vida na eternidade, sabendo que você tem pouco tempo, você não tem muito tempo, que você vai ser sábio. Mas como que eu construo? Praticando a verdade. Todas as vezes que você não é um filho rebelde e obedece o teu pai e tua mãe, no Senhor, isso é prática de evangelho. Isso é construção. Isso é começar a construir vida sólida. Todas as vezes que você perdoa, todas as vezes que você abençoa, todas as vezes que você exerce misericórdia, é uma boa construção. São valores eternos dentro de você. Todas as vezes que você passa tempo orando no Espírito Santo, você está permitindo que Deus esteja construindo valores eternos dentro do teu coração. Tirando tudo aquilo que é maligno, que não é de Deus, que foi programado em você. É desprogramar. Como que eu vou desprogramar o que está errado dentro de mim? Orando em línguas. Quando eu passo o tempo orando no Espírito Santo, é Ele desprogramando, é Ele tirando, é Ele pintando a imagem correta de Deus dentro de mim. Porque o inferno é real, o céu é real. E nós estamos indo para o céu. Por que eu vou escolher morrer se eu posso escolher viver? Então vamos fortalecer nosso homem interior. Vamos enxergar tudo com os olhos da eternidade. Vamos pensar que Deus tem para nós sempre uma saída, sempre o melhor. Então não preste muita atenção no que o mundo diz para você. Preste atenção no que o céu diz para você nessa manhã. O céu está falando comigo e com você nessa manhã. Preste atenção no que ele está falando. Porque a sua vida pode mudar radicalmente. Então não se agarre a valores do mundo, porque são passageiros. Olha só, Jesus dizendo no versículo 12 de João 8. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue a Deus, quem segue Jesus, Ele é a luz do mundo. O mundo jaz em trevas. Toda a estrutura do mundo foi construída em cima de valores errados. O príncipe deste mundo, Jesus disse, o príncipe deste mundo está vindo aí. Mas em mim ele não encontra nada. O príncipe deste mundo é Satanás. Ele não encontrou nada em Jesus que pudesse reivindicar alguma coisa. Que o diabo não encontre nada em mim nem em você. Nós temos que nos lembrar que temos um corpo adâmico ainda. Mas temos a viva esperança desse corpo ser transformado. Teremos um corpo glorificado. Eu quero terminar o ensino dessa manhã no livro do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12. A partir do versículo 13. Eu vou ler do 13 ao 21. Eu quero que você preste bem atenção no que nós estaremos lendo. Porque essa história é uma parábola, mas este homem existiu. E ele não fez uma boa escolha.
Ele não andou neste mundo olhando para a eternidade, ele só olhava para aquilo que era temporário. Existe um motivo para você ainda estar aqui nesse mundo. Deus quer, por meio da vida dele em você, anunciar ao mundo que Deus é bom, que Jesus é o Salvador. Nós temos que começar a mudar nossa maneira de pensar. Você tem que começar a pensar como Deus pensa. A Bíblia diz que somos forasteiros nessa terra. Forasteiros. Aqui não é o nosso lar. Nós temos dupla cidadania. Somos do céu e somos da terra. Estamos na terra, mas a nossa pátria, a Bíblia diz, é o céu. Então você não é um humano normal. Você é uma raça de humanos diferente. Você não é como os outros. Você nasceu de novo. O seu nome está escrito no livro da vida. Você sabe que o dia que você atravessar os tabernáculos eternos, você estará no céu. Lembra? Quando Jesus contou aquela parábola de Lázaro e do homem rico. Quando Lázaro morreu, anjos vieram buscá-lo. Mas quando o rico morreu, nenhum anjo apareceu. Então eu sempre brinco. Se você estiver morrendo, não aparecer nenhum anjo, deu B.O. Você já sabe que não vai chegar lá. Que alguma coisa deu errado. Não veio nenhum anjo. Então, não deu certo. A nossa chance de mudança é agora. É agora que você escolhe mudar. É agora que você escolhe crer de todo o coração na palavra de Deus. Pensa, você passar tempo permitindo que o Espírito Santo conte para você o plano perfeito que Deus tem só para você. Não é maravilhoso? Pensa você passar um tempo de 24 horas do seu dia. Jesus disse para os discípulos, nem uma hora você tem para estar comigo de 24 horas, nem uma hora. E para ser bem realista, você fica uma hora no telefone resolvendo problemas. Você fica uma hora no telefone falando com os amigos, você fica uma hora no telefone jogando conversa fora. E às vezes falando coisas que estão até te prejudicando. Mas você não tem uma hora para falar com o Criador do céu e da terra? Não tem uma coisa esquisita com a gente? Não tem uma coisa errada acontecendo? Nós deveríamos desejar ardentemente saber o que Deus tem para nós termos uma vida muito mais simples e rápida e fácil, para não ter tantos erros, para não ter tantos confrontos. Em Provérbios tem um versículo que eu gosto muito que fala: há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas que o fim é morte. Parece que é bom, mas o fim não é bom. Parece que aquela é a melhor escolha, mas não foi a melhor escolha. E eu vejo que é muito difícil, quando a pessoa faz uma escolha ruim, ela voltar e começar tudo de novo. Para isso tem que ser muito forte e corajoso. Por isso que Deus disse para Josué, no capítulo 1, versículo 9 de Josué, para ele ser forte e corajoso. Forte em ficar na palavra e corajoso em praticá-la. Não adianta só ouvir a palavra de Deus. Tem a segunda etapa, a segunda parte, que é colocar em prática aquilo que você ouviu. Que é a parte desafiadora para mim e para você, colocar em prática a palavra de Deus. Porque na hora da situação, da circunstância, se você não se edificar, é muito difícil, é impossível construir uma casa na chuva,
O Bernardo é construtor, está lá no fundo. Quando alguém quiser fazer uma casa, o Bernardo é um ótimo construtor. Você perguntar para ele, Bernardo, dá para construir uma casa sem alicerce? Dá para construir a casa sem nenhum alicerce? Não. Dá para começar a construir a casa pelo telhado? Mas cadê as paredes? Não. Dá para construir quando tem uma tempestade? Para toda a construção, está chovendo. Você vai colocar lá o cimento, a chuva leva. Leva os tijolos, leva tudo. Não dá para construir. Então, o melhor tempo da sua vida para construir é agora, que você está bem, que o seu pé não está doendo, sua cabeça não está doendo, que você está bem alimentado. Agora é a hora de você entrar naquele lugar secreto com teu Pai. Erguer as tuas mãos e dizer, Pai, eu te amo, Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida. Tu és o meu bom pastor, nada me falta. É o Senhor que caminha comigo pelos pastos verdejantes. É agora que é a hora de você passar tempo orando no Espírito Santo. É agora que é a hora. Por quê? Porque você está forte, você está bem. Agora é hora de você colocar em prática, olhando para a eternidade, porque lá é o teu lugar. Aqui tudo é passageiro. Eu não vou ser pastora para sempre. Na eternidade, eu não serei pastora. Eu serei o que já sou agora, filha do Deus Altíssimo. Lá ninguém vai me chamar de pastor. Oi, pastora Rita. Aliás, terei outro nome, nem Rita será. Meu nome será filha. Apocalipse diz que nós temos uma pedrinha branca com escrito um novo nome. Que você fechou, você vai conhecer na eternidade. Para este mundo, eu sou Rita Andrade. Mas na eternidade não serei para sempre Rita Andrade. O dia que meu corpo adâmico cair aqui, acabou a Rita Andrade. Eu vou estar na eternidade. Tem que ter um peso no seu coração isso. Você não pode desprezar a vida que Ele te deu. Você não pode desprezar o tempo que você passa aqui nessa terra, fazendo tantas escolhas loucas que não te leva a lugar nenhum, que o fim é morte. Então vamos começar a valorizar a eternidade, porque a nossa vida é como uma névoa que se dissipa e passa. E Jesus chamou este homem dessa parábola de um homem louco. Eu não quero que Jesus me chame de uma mulher louca. Espero que você não queira que Deus também olhe para você e diga, aquele homem é louco, aquela mulher é louca. Olha só, Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, é uma recomendação dele, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus começou a dizer, olha, toma cuidado, a sua vida não está naquilo que você possui. A sua vida não é bens materiais. A sua vida não é isso. Porque aquele homem estava muito preocupado com a herança dele. Ele queria que Jesus desse um jeito. Olha, meu irmão tem que repartir comigo. Ele está, acho que talvez, tirando vantagem. Dá um jeito aí, Jesus. Ele estava preocupadíssimo com isso. Aí Jesus começou a mostrar um outro lado da moeda para ele. A sua vida, Rita, não consiste na abundância dos bens que você possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Esse homem já era rico. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, ele começou a pensar, esse homem rico, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Nós temos que
que não focar na abundância de bens que nós temos. Nós temos que começar a entender qual é o maior valor que está no seu coração, que está no meu coração. Porque quando você começa a ler a Bíblia, o maior valor para Deus somos nós. Você custou muito caro para Deus. Eu custei muito caro. Nós custamos a vida do filho dele. É impagável, não tem como você pagar. É por isso que é muito infantil da nossa parte fazermos promessas para Deus nos dar alguma coisa que Ele já deu de graça. É muita falta de conhecimento quando nós tentamos tratar Deus como a gente se trata. Ele é Deus. Ele nos amou primeiro. O mundo, lembra? O mundo estava perdido, estava caído, morto. Ele enviou Jesus ao mundo morto. Por nós. Então, o que você pode oferecer para Deus nessa manhã, para Deus te dar algo que Ele já deu para você? Me fala. Imagina a Lívia chegar para o Everton e falar, papai, depois que ela... Papai, eu quero pagar para o senhor o meu café da manhã. Toma aqui, a minha bolsinha, o meu cofrinho. O Everton faz de todo o coração, ele vai se sentir ofendido. Filha, para mim é um prazer colocar café da manhã todos os dias para você. Esse é o meu papel, eu sou seu pai. Imagina a Júlia falar, depois que ela almoçou, papai, está aqui o pagamento, viu, do meu almoço. Aposto que elas não acordaram nessa manhã preocupadíssimas se haveria ou não café da manhã. Ou foram dormir preocupadas, ai, será que amanhã vai ter café para mim? Será que meu pai preparou, comprou o pão? Será que ele sabe que eu gosto do pão mais moreninho ou pão mais branquinho? Ninguém, nenhuma criança dorme preocupada com essas coisas. Ela pode dormir preocupada se o pai vai comprar ou não aquele brinquedo. Mas nunca se haverá ou não provisão. Porque eles sabem que o pai vai prover. Você tem que saber que Deus é o teu provedor. E que o maior valor para Deus somos nós. Nada é maior do que o sacrifício de Jesus. Pensa, você vai prometer para Deus, Deus, eu prometo que eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate. O professor sabe que eu amo chocolate. Mas o que é chocolate perto do sacrifício de Jesus? É zero. Deus não quer esse sacrifício. Ele não quer nenhum sacrifício da sua parte. Ele só quer uma coisa de você. Que você reconheça o sacrifício de Jesus. Só isso. Mais nada. É de graça. Mas Deus quer que você também comece a pensar no quanto Ele ama as pessoas. Ele quer que você comece a repensar os teus valores para você não permitir que Satanás use a sua vida para machucar pessoas. É isso que Deus quer que você comece a pensar. O que você está, de todo o teu coração, desejando fazer para que pessoas sejam salvas de um mundo caído? Porque o amor de Deus está nos perdidos. Este homem rico, que já era rico. Se você, eu vou continuar lendo, mas em nenhum momento ele está preocupado com as pessoas. Ele está preocupado só em guardar dinheiro para si mesmo. Ele não está preocupado com o outro. Ele só está preocupado com ele. Ele já era rico. Por que ele queria mais dinheiro? Para ir atrás dos perdidos do mundo? Não. Para ele mesmo. Ele era um homem avarento. Avareza é aquele apego demasiado a alguma coisa. E no caso aqui, ao dinheiro, é um apego demasiado.
Deus não é contra a riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele fez você a pessoa mais rica que você poderia imaginar. É impossível eu ser mais rica do que Ele já me fez em Cristo, ou qualquer um de nós nascidos de novo. Então nós temos que começar a pensar sobre a nossa vida, olhando a eternidade. E aí, versículo 18: E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Tudo isso é para ele mesmo. Mas Deus lhe disse, não foi uma pessoa humana, foi Deus que disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele foi muito rico para com o mundo, mas tão pobre para com Deus. Então comece a pensar que a sua vida não consiste naquilo que você possui. A sua vida verdadeira está em Deus. A sua vida, a minha vida, a nossa vida está nele. Então vamos entender que Ele é o provedor. Vamos começar a olhar a nossa vida olhando para a eternidade. Será que eu tenho me preparado? Será que eu tenho me relacionado com as pessoas? Porque onde você pratica a palavra? Com as pessoas que estão ao teu redor. Eu tenho que praticar com as pessoas ao meu redor. Eu vou praticar com a Eliana, que mora quilômetros e quilômetros e quilômetros distante de mim. Eu pratico quando eu estou com ela, falando por telefone, tentando ouvir o que ela tem e tentando não dar a minha opinião como uma amiga, mas como uma irmã em Cristo para ajudá-la. Assim você tem que fazer com teus filhos. Você tem muitas vezes não falar como mãe, como pai, mas falar como o irmão mais velho, ajudando o seu filho a entender aonde ele está. Não tem isso de ou você é um pai segundo a palavra de Deus, ou você vai ser um pai segundo aquilo que você sente, as suas emoções. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra do nosso Pai Celestial. Por isso que é muito importante nós começarmos a atentar para os valores eternos de Deus, para a nossa casa, para a nossa vida. E a Marcena termina a reunião. Glória a Jesus. E ela vai terminar, enquanto ela ora, comece a pensar nos valores reais. Porque os valores desse mundo são passageiros, passam. Os valores eternos são eternos. Então vamos agarrar os outros valores. Amém? Bom dia. Nosso Pai é bom, justo e fiel. Nós te amamos, Pai. Pode ficar à vontade, tá? Fique à vontade. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te amamos, Pai. É um prazer estar em tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Digno de ser louvado, digno de ser adorado. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada por essa manhã. Manhã de vitória, Pai. Manhã de vitória. Obrigada, Jesus. Nosso coração é grato. Nosso coração é grato. Obrigada pela palavra ministrada nesta manhã, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Pai, em unidade de fé. Te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada. Te amamos, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Pelo nosso nome, Pai.
pela nossa casa guardada, pelos nossos entes queridos, Pai, os de perto e os de longe, e aqueles que nesse momento não estamos lembrando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. Obrigada, Pai. Olhos que tudo vê, como chama de fogo. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos com singeleza de coração, com sinceridade, Pai, nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Obrigada porque a sua palavra é a verdade. Ela é a verdade para a nossa vida. Ela é saúde para o nosso corpo, Pai. Nós te amamos. Nós te adoramos, Pai. Obrigada. Obrigada. O Senhor é maior do que qualquer circunstância. O Senhor é maior, Pai, do que qualquer circunstância que estamos passando. O Senhor é maior. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Pai. Digno de ser louvado, digno de ser adorado. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Obrigada, Pai. Podemos ouvir, Pai, a sua voz. Obrigada porque podemos ouvir a tua voz. Nós temos ouvido o que ouve, olhos que vê, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a luz da vida. O Senhor nos deu a luz da vida, Pai. Ele habita dentro de nós. Obrigada, Pai, obrigada. Te adoramos, Cordeiro Santo. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Pai. Oh, aleluia. Um domingo abençoadíssimo para nós.